Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. E hoje nós vamos falar sobre dicas de salão. O salão tradicional vai estar aqui conosco para falar sobre tradição e cabelo. Além do mais, nós vamos falar sobre empreendedorismo com a Nina Machado, que é empreendedora. Também vamos ter uma participação especial aqui no nosso programa com a Sandra, falando de moda, beleza e bem-estar. Então, empreendedorismo é só aqui no programa O Despertar. Fica ligadinho aí que hoje tem muita matéria e muito empreendedorismo para você. Olá, sou Vera Alves, psicanalista, e estou aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte, trazendo o quadro Herdeiras do Novo Ciclo. No último programa, nós falamos sobre as 5 feridas emocionais que nós carregamos e que tanto atrapalham a nossa vida agora na fase adulta. Hoje nós vamos falar de outra ferida especificamente, mas antes de falar sobre ela, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Você é aquela pessoa que gosta de tudo preto no branco, que o certo é certo, que o errado é o errado. Você sente rigidez nos ombros, dores na coluna. Você é aquela pessoa que na hora da conta lá, de acertar as contas, tá tudo lá na ponta do lápis. Você é aquela pessoa que não se permite errar. Você é a forte. Porque quem mostra vulnerabilidade é fraco. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você está carregando uma ferida emocional e trazendo para a sua vida adulta. E essa ferida é da injustiça. Alguma coisa aconteceu lá na sua infância. E a gente já falou no outro programa que cada ferida emocional nós desenvolvemos uma máscara social. Por quê? Porque quando era criança a gente entendeu que se a gente fosse quem a gente era muito cobrado, havia uma rigidez muito grande nessa infância. Você teria que ser perfeito. Ou às vezes também você via seu pai ser uma pessoa indiferente. Ou você teve essa ligação cortada com seus pais. Você perdeu esse vínculo primário. Então você sente uma injustiça, a vida não foi justa. Às vezes o seu irmão fazia algo com você e você sempre que levava bronca, você era mais cobrada por ser a mais velha, você era mais cobrado no estudo, em tudo que você fazia. E aí o que você entendeu foi que para ser amada, para ser querida, para ser vista, você tem que ser perfeita. Você tem que ser forte, você não pode errar de forma alguma. Você não pode demonstrar nenhuma vulnerabilidade. Isso acontece também com as crianças que sofrem bullying. Todo tipo de injustiça. É como você traz essa percepção. E aí você traz a máscara de rígido. Por quê? Porque se eu desenvolver essa máscara, eu vou ficar parecido com o que as pessoas esperam de mim. Vou ficar parecido com o que o meu pai, a minha mãe ou os meus cuidadores. Isso é a percepção da infância, gente. Quando a gente é criança, a gente não sabe entender as emoções. E hoje também não, né? A gente fica quieto, mas também hoje a gente tem dificuldades. Imagina uma criança de 5, 6 anos, que quando ela está começando a processar a sua individualidade, ela está começando a entender o mundo, a colocar as coisas no lugar dentro de si, ela começa a não ser validada. Tudo que ela faz tem que ter muita perfeição, muita exigência. Ela não pode errar, ela não pode demonstrar choro, ela não pode demonstrar fraqueza. Ela tem que atender todas as expectativas que se esperam dela. E aí nós trazemos isso, uma máscara. Por quê? Porque aí eu vou ser amada. Se eu mostrar quem eu sou, meus pais vão me punir ou eu vou sofrer críticas. Mas, se eu fingir que eu sou o que eles querem, vai estar tudo certo. Eu vou ser amada, eu não vou sofrer críticas, eu não vou ser julgada. E aí eu cresço e trago para os meus relacionamentos, para a minha vida, a máscara da rigidez. Eu sou a pessoa correta. Eu sou a pessoa que não. Eu tenho que ter controle das situações, porque eu sei que eu sou justa, mas o outro não é justo. Então, como eu tenho certeza que a justiça faz parte de mim, eu não permito que o outro seja quem ele é. Eu quero dominar, eu quero ter o controle da situação.
E aí o que que acontece? Eu simplesmente, desenvolvo essa postura. Então fica ligadinho, porque no próximo programa nós vamos trazer mais informações sobre essas feridas emocionais da infância e o impacto que elas trazem na nossa vida adulta. Como prometido, eu estou aqui com uma participação especial, que é a Nina Machado. Nina, seja muito bem-vinda a mais um programa O Despertar. É um prazer ter você aqui conosco. A Nina, que é empreendedora e tem um espaço de evento incrível. Conta um pouquinho para nós, Nina. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Adorei receber esse convite e tô adorando todas essas câmeras, tudo muito bacana. Bom, eu tenho um espaço de evento em Piraquara, que é aqui uma cidade na região metropolitana de Curitiba. É um prédio histórico. Nós restauramos uma estação de trem da antiga rede ferroviária federal. Esse imóvel está na família há mais de 20 anos e desde o ano retrasado, desde o final de 2024, ele funciona como espaço de eventos. Eu tive a oportunidade de ir e fazer meu aniversário esse ano lá. Gente, o local já fala por si próprio, né? Já é algo diferenciado no mercado. E como a Nina falou, fica localizado ali no bairro de Piraquara, muito pertinho, não é longe, né, Nina? E Não. além disso, você conta também com todo material para quem quer fazer realizar uma festa. Qual é o tipo de Isso. festa que você realiza lá? Então, a gente está preparado para receber casamentos, aniversários de 15 anos, eventos corporativos, chá de bebê, enfim, aniversários, todos os tipos de eventos, tanto sociais quanto corporativos. O nosso espaço comporta 195 pessoas, então é um espaço bem grande. A gente tem área kids, a gente tem área de lazer com mesa de sinuca, air hockey, a gente tem a gente tem mesa, cadeira, toda a infraestrutura que o evento das pessoas precisam para acontecer de uma forma bem-sucedida, né. E além disso, a gente conta com o charme de estar numa estação de trem e passa o trem, tipo, de tempos em tempos passa o trem, então, assim, tem essa coisa do encantamento com o trem, você vê ele de pertinho, a gente enfim, ele é todo cercado, claro, para garantir a segurança das pessoas, então é muito bacana. E lá no Armazém Piraquara, como a Nina disse, né, além de ter toda a estrutura para o seu evento, seja casamento, festa de 15 anos, ou até para você que tem um grupo de mulheres, esses dias teve um evento Sim, lá, né? Dei sim. uma olhada lá no Instagram de Sim, vocês. a gente recebe bastante empreendedoras, a gente tem uma parceria muito forte com as mulheres empreendedoras de Piraquara, então, de tempos em tempos, elas fazem a reunião delas lá, a gente sempre fica muito feliz em receber grupos de mulheres empreendedoras, né? Temos vários aqui, inclusive você também tem um, né? Tem. E a gente fica muito feliz em poder receber esse tipo de evento, porque é aquela coisa, né? A gente precisa nos apoiar, né? Sim, sim. E a Nina conta, né, além de todo o espaço, como a gente já disse aqui, também com uma assessoria de indicação, né, de Sim, empresa, além de sim, todo o material que vocês fornecem, cadeiras, sim, mesas, também tem indicação de pessoas, né, para sim. decoração, um finger food, Sim, uma janta, então todo esse processo para você organizar a sua festa, a Nina também indica, né, Nina? exatamente. Então a gente tem a capacidade de organizar totalmente o evento da pessoa. Ela pode chegar lá com a necessidade dela, que a gente vai atrás dos melhores orçamentos, dos melhores fornecedores, né? Ou se ela quiser só alocar o espaço também agora para os jogos da Copa, a gente tem que estar com uma televisão de 85 polegadas, nós temos duas, uma de Sensacional. 65 e uma de 85. Então, caso alguém queira reunir os amigos para assistir o jogo da Copa, também podemos fazer esse tipo de evento. Ah, é bom lembrar que tem um espaço para fazer um excelente churrasco também, né? Sim, exatamente. Tem a churrasqueira, temos fogão a lenha, temos uma cozinha industrial. Então, assim, realmente um espaço muito bem equipado e aqui pertinho de Curitiba. A gente fica a mais ou menos uns 30 minutos do centro de Curitiba. Perfeito. E Nina, para quem está nos assistindo, fala um pouquinho como achar, né, o Armazém Piraquara, quais são as redes sociais, para poder conhecer, fazer uma visita técnica, que eu sei que Isso, eles fazem também essa visita isso. técnica, tem as fotos, já participaram de outros programas também, Sim. muito renomado aqui de Curitiba, porque realmente é um lugar que entrega aquilo que fala, né? Sim, para vocês encontrarem a gente é só seguir o Armazém Piraquara no Instagram. Lá tem todas as informações, tem o nosso WhatsApp, a gente também responde por DM do Instagram. Então, eu acho que o melhor contato é realmente o Instagram, que ali a pessoa consegue ver quais os eventos que a gente já organizou, saber um pouco mais sobre os ambientes, e é isso aí.
Então, você que quer fazer aquele evento de sucesso, aquele evento com 190 pessoas ou menos, vai ao seu critério, mas aquele lugar, aquele espaço aconchegante e, claro, diferente é no Armazém Piraquara que você encontra. Segue o Instagram deles aqui para vocês, sigam eles, chama a Nina lá que eu tenho certeza que ela vai te atender com todo amor, com todo carinho, para você organizar o seu evento. Se seu evento ainda é esse ano, tem algumas datas livres, então não fique de fora e faça seu evento ser um evento de sucesso e com o diferencial que só o Armazém Piraquara encontra. Obrigada, Nina, Eu pela que sua agradeço, presença eu que e agradeço. por todo o carinho. Espero brevemente fazer a tua festa lá no Armazém Estamos Piraquara. esperando. Obrigada. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora. Hoje nós vamos falar um pouco sobre carreira e eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Lembrando que um dos meus pilares de trabalho é ajudar pessoas em transição de carreira. Então vamos começar com a dica 1. A dica 1 está relacionado a buscar não ser tão perfeita. Em que sentido? A maioria, nesse caso, mulheres, muitas vezes, buscam muito a perfeição. Os homens também, mas as mulheres um pouco mais estatisticamente. E quando a gente busca demais a perfeição, entendendo que a perfeição, na verdade, não existe, ela é só um ideal. Isso vai desde perfeição na questão da beleza, perfeição na questão de vou fazer um trabalho certo, perfeição em tenho que ser feliz a todo tempo. E o que acontece? Como a perfeição não existe, e também existem as redes sociais que trazem uma idealização de perfeição onde também não existe, essa busca pela perfeição, ela nos traz ansiedade. Então vamos pensar como usar esta dica ou este ponto, este tema no mercado de trabalho. Ou seja, quando aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, você sempre está buscando a perfeição, a perfeição ela te atrapalha para você não ter a leveza. Ou seja, entenda que é uma busca, mas por algo que realmente não existe. O simples fato de você ter essa consciência vai te trazer um pouco mais de leveza, vai reduzir a pressão sobre você mesmo e vai fazer com que você entenda que o ótimo é inimigo do bom em qualquer questão do trabalho. Então, muitas vezes, ao invés de você ficar horas e horas para entregar um relatório, tenha consciência de que você entende o que você faz, de que você já sabe dos números que você tem que entregar ali. Então, você revisa uma vez, pode até revisar 2 vezes. Se você trabalha ali com finanças, às vezes é necessário uma segunda revisão. Mas revisar 3 vezes, revisar 4 vezes antes de enviar, é uma busca por algo que vai te trazer um estresse. Então, de novo aqui, só um exemplo, né, de tente ser mais leve na comunicação e menos no perfeccionismo. Isso vai te ajudar na questão do trabalho. Agora vamos para a dica 2, tá? A dica 2, ela está relacionada também à autossabotagem. Em que sentido a autossabotagem? Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você está numa reunião com vários pares seus e o teu diretor elogia você. Ele fala, nossa, essa sua apresentação foi muito boa, está muito boa. Você, como mulher, muitas vezes você vai pensar o seguinte, nossa, mas no slide 8 eu poderia ter melhorado, eu poderia ter entregue algo melhor. Isso é autossabotagem. O mesmo indivíduo do sexo masculino, nesse mesmo contexto, tende a pensar, nossa, que bom que meu chefe gostou, qual é o meu próximo desafio? Ou seja, eu dei um exemplo prático, baseado num estudo científico de mais de 30 anos estudando homens e mulheres no ambiente corporativo, para mostrar que muitas vezes a mulher, ela se auto-sabota mais do que os homens. E isso é simplesmente uma forma de pensar. Ou seja, a reflexão que eu deixo aqui para vocês é, qual é a sua forma de pensar no momento? Você se auto-sabota muitas vezes? Você poderia mudar esse pensamento e trazer isso a seu favor?
Fique com essas dicas e no próximo bloco a gente tem mais. Um abraço e até mais. Hoje eu estou aqui com a Amanda, que vai falar sobre um evento sensacional que terá nos próximos dias aqui em Curitiba. Amanda, seja muito bem-vinda em mais um programa O Despertar Empreendedores de Sucesso. Amanda, fala um pouquinho para o público que está nos assistindo sobre esse grande evento que vai acontecer em agosto. Então, eu estou aqui para falar do Festival dos Bravos, que é o maior festival de churrasco que acontece aqui em Curitiba, reunindo os maiores e melhores chefes da região, porque a gente quer fortalecer essa nossa cultura, né? Então, é a alta gastronomia na baixa que a gente fala. Então, serão 15 estações de comida para você comer à vontade por 4 horas. O quanto você conseguir Tudo comer. que eu aguentar em 4 horas eu você... posso comer, então. Exatamente. Então, tem opção para quem gosta muito de churrasco, para quem gosta de peixe, para quem gosta de hambúrguer, para quem gosta de carne de onça, para quem é vegetariano, para quem é celíaco. Então, os nossos chefes, eles estão cuidando de todos os detalhes. Tem a opção de doces também. É para todo mundo, é para a família, é para os amigos, é para as crianças. Vai ter espaço kids, vai ter música country, vai ter música sertaneja. Começa às 11 horas, ou seja, o portão abre 11 horas e vai começar a ser servido meio-dia. Então, no dia 16, no dia- das 11 até as... Depois abre o meio-dia para se servir e daí é 4 ou 5 horas de comida liberada, mas vocês podem aproveitar o espaço que vai em Santa Felicidade, que é um espaço maravilhoso para eventos, que tem gramado para as crianças, vai ter lá a equipe para cuidar dessas crianças também. Então é um evento que está sendo preparado com muito carinho, com toda a antecipação para que no dia seja tudo perfeito e tudo maravilhoso. Pelo chefe Marcos, que começou esse evento há alguns anos, então nós estamos na 3ª edição e queremos aí que as mulheres também estejam em peso neste evento, né? Afinal, nós também gostamos de um belo churrasco, né? Exatamente. Mas como você falou, não vai ter só churrasco, vai ter hambúrguer, vai ter peixe, vai ter comida vegetariana e então é para a família toda e para todos os gostos. Vai ser no dia 16 de agosto. No dia 16 de agosto. E o legal é que um final de semana após o Dia dos Pais. Então, quem quer dar aquele presente para o seu pai, dá para aproveitar também. E Olha para só. você comprar o seu ingresso e também ter mais informações sobre esse evento, é só entrar lá no Instagram, @Festival dos Bravos, que no link da bio está os contatos para tirar mais dúvidas com a nossa equipe e também para fazer a compra, que nós estamos no primeiro lote. Então, quem comprar agora... Já dá para comprar o ingresso, já dá então. pra comprar. Então, quem comprar agora vai garantir muita gastronomia por um valor bem baixo, porque daí depois vai mudar. Então, garanta agora para não ficar sem depois. Olha só, então dia 16 de agosto, lembrando que são 4 horas de praça para você comer o que você aguentar por um único valor. Já imaginou? Você lá na Espaço Giardino, que fica localizado ali no finalzinho de Santa Felicidade, é um local de fácil acesso para você e para toda a sua família passar aquele dia maravilhoso e comer desde o churrasco até aquele peixinho maravilhoso. 15 praças diferentes, 15 chefes diferentes, dando o seu melhor no dia 16 de agosto na Espaço Giardino. Para você que quer participar do festival, lembrando que é o 3º festival, porque o 1º e o 2º já foi um sucesso, então o 3º festival, por grande sucesso, está retornando. Bravos, então entre ali no Instagram dele, já compre o seu ingresso e não fique de fora, porque lembrando, os ingressos também são limitados. Então, evento dia 16 de agosto, não perca, Bravos, para você, o melhor que há em Curitiba em eventos. Obrigado e até uma próxima entrevista. Foi um prazer ter você aqui Eu que representando agradeço. Bravos. Eu que agradeço. Continuando aqui no programa O Despertar com Sueli Duarte, com o meu quadro Próspera, e hoje vou trazer um assunto muito atual, reforma tributária, os principais pontinhos aqui da reforma que já vai acontecer de imediato, para você se atualizar, para que você não deixe passar nem um ponto para depois ser multada. E também atualizando vocês, né, a reforma tributária está vindo aí com muita força, mas está vindo muitas atuações, muitas multas, então é importante você estar entendendo o que está sendo mudado para que você se atualize e não tenha que pagar multa para o governo. Ponto 1. Emissões de notas fiscais. A partir de 1º de agosto, vai iniciar uma lei que você deve aparecer na sua nota fiscal obrigatório IBS-CBS.
Então, são 2 impostos que está iniciando, mas agora, obrigatoriamente, eles têm que estar destacados na nota fiscal. Se eu não me atualizar, né, no momento que eu emiti nota, eu esqueci de colocar esses 2 impostos, eu esqueci de trazer esses 2 impostos para minha nota, você vai ser autuado. Inicialmente, vai ser uma medida punitiva, então o governo vai autuar uma notificação. Não se atualizando, aí vai vir a multa. Mais importante, atualizar a sua nota fiscal compondo lá os 2 impostos de IBS e CBS. Segundo ponto extremamente importante, setembro temos que escolher um regime para a nossa empresa para o ano que vem. Então, se ela for Simples Nacional, precisa definir se eu vou continuar no método tradicional ou regime híbrido. Então, vai ter essa mudança que eu preciso tomar essa definição em setembro. Então, é importante entender qual regime eu vou ficar, qual regime é necessário para a minha empresa, para a minha cadeia de vendas, se vai ser Simples Nacional, tradicional, para quem vende para o B2C, seria o mais adequado. Para quem vende para o B2B, precisa repensar e talvez migrar para um regime híbrido, entender o que esse regime faz, de que forma, quanto vai aumentar de percentual na minha nota, no meu imposto. Então, tem muitas situações ocorrendo juntas sobre a reforma tributária. Eu sempre vou estar aqui trazendo as atualizações para vocês. E outro ponto que tem ocorrido muito para os MEIs. Os MEIs deixou de pagar DARF, atrasou alguns meses, já está passando a ser excluído do MEI. Então, muito cuidado para não atrasar os pagamentos do seu MEI. A Receita Federal está muito focada na atuação dos MEIs que estão deixando ali de pagar suas obrigações e automaticamente, é sistemático, ninguém vai bater na sua porta te avisar, você é excluído do MEI. E aí, quando você vai lá emitir sua nota, você até emite ela normalmente, mas na hora de pagar seu CNPJ ali, ele vai estar inativo. Outro ponto importante da reforma tributária, créditos, né? Então, com o IBS e CBS, a partir do ano que vem, você vai dar créditos e receber créditos. Se você for Simples Nacional regime híbrido, ou se você for presumido, lucro real, você vai trabalhar nessa dinâmica de tudo que você comprar, você vai receber crédito. Tudo que eu vender, eu vou dar crédito. Então, entender essa cadeia de quem são meus fornecedores, todos os meus fornecedores já estão adequados em dar créditos? Já se adequaram a isso? Já migraram para um regime simples, híbrido? Por quê? Porque se eu trabalhar com contratos recorrentes, isso já tem que constar em contrato, né? Eu já estou no meio do ano, então a partir do ano que vem, eu já preciso dos créditos. Então, se o contrato é de 12 meses, eu preciso do crédito aí para o ano que vem. Então, muitas dicas, vou estar sempre atualizando vocês aqui sobre a reforma tributária, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Tenho muitas dicas também no meu canal, no Instagram, @daipise, me procura lá, colocando conteúdo, atualizando sobre a reforma tributária. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora, hoje com uma convidada mais que especial, Sandra Mello. Sandra, pessoal, eu conheci a Sandra num evento de networking e desde a primeira vez que eu conheci ela, para mim ela é uma referência de elegância. Já desde a postura, mesmo antes de você falar, você transmite para mim elegância. Obrigada, Soraya, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. E vamos lá, Sandra. Eu queria saber, você sempre foi consultora de imagem e estilo ou você fez transição de carreira? Eu fiz transição de carreira, então eu
vivi muitos anos no corporativo, aí 15 anos no corporativo, sempre numa parte de comportamento de consumidor, inteligência de mercado, mas eu sempre gostei bastante de moda. E aí, no momento que eu decidi fazer a transição, falei, vou para a consultoria de imagem, porque eu vou unir o lado do comportamento com moda. Então, a consultoria de imagem é muito isso. Eu trago toda a estratégia que eu vivi no corporativo e aplico isso nas pessoas. O meu objetivo é muito. Não é só que as mulheres, que as pessoas se vistam melhor, e sim que você se sinta confiante, segura com a sua imagem, que ela ajude a representar de fato quem você é. E isso com certeza ajuda, né, Sandra, tanto no lado profissional, como também no lado pessoal, né? Essa confiança, exemplo que a gente estava falando ali nos bastidores, né? Às vezes você tá com um saltinho, às vezes, no caso da mulher, já faz ela se sentir um pouco mais confiante. E conta pra gente, se você tivesse que resumir os principais passos da consultoria de imagem, quais são? Então vamos lá. Primeiramente, a gente fala sobre pessoas. Então eu preciso muito entender quem você é, qual que é o seu momento de vida, qual que é o seu desejo de imagem. E aí, com isso, eu trabalho com o método do ABC da imagem, que é aparência, comportamento e comunicação. Só a aparência, ela não comunica sozinha, então a gente precisa entender os 3 pilares. E aí, dentro da consultoria, eu uso as ferramentas. Então, primeiro a gente tem uma parte de autoconhecimento, que é análise de coloração, de biotipo, visagismo, que é você se entender e se reconhecer. E aí a gente passa para uma parte mais prática, que é onde a gente coloca a mão na massa, que você consegue ver todo esse conhecimento na prática, que aí é análise de guarda-roupa, personal shopping, a montagem de looks. Aqui é muito você se entender, se conhecer, para de fato ter essa segurança e usar a sua imagem ao seu favor. E o que a gente estava falando também ali nos bastidores era a questão do momento, né, do contexto, né? Porque, por exemplo, igual isso que você acabou de falar, depende se você está avaliando, analisando o comportamento de uma pessoa X, no momento de vida X, ou se essa pessoa está em transição de carreira, se ela virou mãe. Como o contexto impacta nisso que você acabou de contar pra gente? Isso impacta muito, gente. Por quê? Vou pegar um exemplo da maternidade. Depois que a gente vira mãe, a rotina muda, as prioridades mudam, o seu corpo muda e muitas vezes a gente fica com aquela opinião: eu vou guardar essa roupa porque vou voltar a usar. Mas não é sobre isso. Você está num novo momento de vida e o seu vestir precisa acompanhar. Eu pego muitas clientes que olham para o armário e não se reconhecem mais. Por quê? Porque estão nesse novo momento. Então é importante a gente avaliar essas questões para que elas te acompanhem ao longo da sua vida. Não é o vestir que fica difícil, é porque aquilo não faz mais parte do seu momento. Sim. E a gente precisa trabalhar isso. Sim, claro que tem aquela peça, né, a tendência, ou tem aquela peça, por exemplo, que é uma peça atemporal, um blazer, uma alfaiataria que às vezes não vai sair de moda, e que sim, você pode manter ela no seu guarda-roupa por mais tempo. Mas, por exemplo, no meu caso, chegou uma época que, assim, eu mudei realmente de manequim. E aí, até mesmo um blazer que era super, assim, versátil, ele pode não me servir mais. E aí a gente tem que ter essa consciência em algum momento, né? Perfeito, e isso é super importante, é ter essa consciência e não se cobrar. A gente até comentou bastante que hoje a gente tem muito acesso, as informações estão aí, a internet está aí, mas é importante a gente não se comparar e criar padrões. Aquilo serve para a Suelen, porque faz parte da rotina dela, do momento de vida dela, mas não necessariamente é o que faz parte para minha. Sim. Então, a gente entender esse contexto e adaptar para o seu momento é o que faz toda a diferença. Sim. E quais são os principais erros que você acha que as pessoas cometem quando escutam falar em consultoria de imagem? Muita coisa não existe certo ou errado. Então, todo mundo fala, eu não vou fazer consultoria de imagem porque só vou poder usar essa cor. Ou vou ficar parecida ficar com a minha consultora. Não, né? gente, isso é super personalizado. Por isso que eu falo, não é você comparar com a vida da blogueira, querer usar.
Em alguns momentos, o que ela tá usando vai fazer sentido para você, Aham. mas é você se autoconhecer e entender o que faz sentido pro seu momento, sabe? Sim, sim. Então, muitas vezes dos erros é você querer se encaixar em padrões que não são seus. Então, esse momento de autoconhecimento, realmente, de entender o que faz sentido para você, a gente coloca em prática na consultoria. Então, por isso que eu preciso muito conhecer quem são as pessoas. E eu acho muito legal o que você falou, porque como você passou anos, né, trabalhando com comportamento humano, com o consumidor, com o mercado, você com certeza consegue aplicar aquilo no momento atual, né? Então, assim, o que a gente aprende muitas vezes na carreira, e a gente acha que a gente vai perder, não. A gente só aplica num contexto de uma forma diferente. Exatamente. Todo mundo no começo falou: Nossa, Sandra, você vai abandonar sua carreira, você vai mudar. Não, não vou abandonar. Eu trago comigo toda a bagagem do que eu já tive no corporativo e a gente Exato. concilia essas informações para, de fato, construir uma imagem bem estratégica. A nossa imagem é uma ferramenta super importante. Ela comunica antes mesmo da gente falar. Então, a gente precisa usar ela realmente a nosso favor. E que frase você daria para o público que está nos assistindo, algo de destaque? Acho que tem duas coisas que eu gosto de falar bastante antes de você escolher uma peça, pense sempre, essa peça me representa hoje? Ela comunica o que eu quero? Hoje eu queria ter uma reunião, ter um evento, queria estar poderosa, elegante. Essa peça me representa? E mesmo quando vocês forem comprar outras peças, também façam isso. E outra coisa quando forem comprar uma peça, pense, essa peça combina com, no mínimo, 3 peças do que eu já tenho no meu armário. Por quê? Porque isso vai facilitar o teu vestir no dia a dia. Porque às vezes a gente compra uma coisa isolada e aquilo não faz sentido na nossa rotina, no dia a dia, e aquilo acaba ficando parado lá no armário. Então, sempre comecem a fazer esse exercício. Sim. E qual é o seu contato, Instagram? O que você deseja deixar ali para o público que quer conhecer um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho? Gente, o meu arroba é Sandra H. Melo no Instagram. O meu site é Sandra Melo Consultoria. Me sigam para mais dicas. Quem tiver mais interesse, vai ser um prazer conversar com vocês. É isso aí, pessoal. Foi um prazer conversar com a Sandra hoje. Novamente, para mim, um símbolo de elegância, uma executiva que hoje dá aula sobre imagem e como você usar isso a seu favor e de forma estratégica. Em breve teremos mais aqui no programa da Suelen, O Despertar, e no quadro Conexão Empreendedora com mais dicas de empreendedorismo para você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Angélica Berkenbrock, sou psicóloga clínica e estou falando no meu quadro Ouse Inspirar. O assunto de hoje é qual a diferença entre burnout, estresse e ansiedade. Esses termos acabam sendo usados como sinônimos, inclusive entra aí exaustão, esgotamento, acabam sendo usados como se fossem todos a mesma coisa. Eu vou trazer uma diferença aqui para vocês. Primeiro entre burnout e estresse e depois entre burnout e ansiedade, ok? O que é o estresse? O estresse, as pessoas falam como se ele fosse um diagnóstico, mas ele não é um diagnóstico, ele é uma resposta biológica. Essa resposta biológica acontece de forma automática quando a gente leva um susto ou está se sentindo sob pressão naquele momento. É uma coisa pontual que acontece na atualidade, naquele momento presente da pessoa. Quando que acontece um estresse? Estou atravessando uma rua, não vi um carro que está perto de mim ou uma moto e eu levo um susto. O que acontece? Meu coração dispara. Por quê? Porque tem uma resposta de cortisol e adrenalina ali que faz com que teus músculos fiquem preparados para lutar ou fugir, né? Então, é como se fosse o nosso leão dos ancestrais quando viviam em lugares mais inóspitos, né? Porém, o nosso leão hoje pode ser um susto como esse, uma pessoa que você, sei lá, aquela pessoa tá com cara de que vai me assaltar, então a pessoa se assusta ou num assalto de verdade. E a tendência é que a resposta do estresse aconteça e depois o corpo volte para um estado de equilíbrio. É para ser assim, né? Porém, o que acontece hoje em dia, muitas vezes, acaba levando a um estresse crônico. Então, o organismo, ele fica
é sempre em estado de sobrevivência, como se tivesse sempre um leão correndo atrás da pessoa. E aí ela fica na dúvida, o que está acontecendo comigo? Eu estou ansiosa, eu estou estressada, né? Então a resposta vai estar sempre na causa, né? No que está causando aquele estresse. É ali que a gente vai buscar a resposta. O burnout, por exemplo, ele foi definido pela Organização Mundial de Saúde como tipicamente oriundo do trabalho. Ele é ocupacional, como a gente chama, estava tentando lembrar aqui o termo usado. Então, ele pode causar um estresse num prazo apertado? Pode, mas em geral, ele é silencioso e ele começa a trazer sintomas para a pessoa oriundos do ambiente de trabalho. Pode ser um ambiente tóxico, com altas exigências e cobrança, a pessoa sabe que está sendo constantemente vigiada para atingir suas metas, para ver se está produzindo ou não, né? Então, ele vem exclusivamente do trabalho. Se tiver qualquer outra causa, a gente tem que avaliar, né? Em geral, um psicólogo está muito preparado para olhar para isso. Quais são as causas do esgotamento ou da exaustão que está acontecendo com aquela pessoa, ou da possibilidade dela estar vivendo um estresse crônico, né? Que se transforma nessa exaustão e nesse esgotamento, né? Esse esgotamento, ele não passa quando você para descansar num final de semana, por exemplo. Você tira férias, você volta tão cansado quanto você entrou. E pode gerar uma ansiedade que acontece no domingo à noite, por exemplo, porque você está próxima de voltar para o teu trabalho e lá está toda uma carga emocional que você vai ter que enfrentar e que você não está dando conta e às vezes não pede ajuda ou não busca tratamento. Ele vai levando a pessoa para um adoecimento, porque a imunidade baixa e aí é natural que saia aquela herpes na boca, a pessoa fique mais tempo doente, gripada, com dor nas costas, por exemplo, normalmente por conta dessa tensão que está acontecendo. Então, temos uma diferença importante aí. É importante saber que o estresse por si só não é algo ruim. É uma resposta biológica que nós precisamos em alguns momentos, mas ele tem que ser pontual, ok? No próximo quadro, eu vou falar sobre a diferença do burnout e ansiedade. Até mais! Olá, estamos de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora, hoje com a Priscila Francis, Pri, que é chefe, sommelier, e vocês já vão conhecer um pouquinho mais a história dela. Eu conheci a Pri através de uma outra pessoa que né, me apresentou e a gente já trocamos muitas figurinhas, já fizemos eventos juntas, conheço a Pri há pelo menos mais de 2 anos. Pri, conta pra gente um pouquinho da sua história. Uma coisa que me chama atenção no empreendedorismo, no teu caso, é que eu amei um dia que você falou assim, não, eu trabalho com aquilo que eu gosto. O que isso significa pra você? Conta pra gente. Olá, oi para todo mundo, né? Muito obrigado pelo convite. Então, eu realmente eu amo o que eu faço, né? Eu não tive que ter uma transição de carreira, né, como a maioria das pessoas. Eu só, na verdade, parei de ser CLT para abrir minha própria empresa. Mas o ramo da gastronomia é minha paixão desde sempre. Eu lembro disso também. E como foi, Pri, assim, as borbulhas no estômago, digamos assim, de você sair, né, de trabalhar como CLT para empreender no seu negócio? Foi fácil? Foi difícil? Quais foram os principais desafios e que tipo de coragem ou não coragem você teve que ter nesse momento? Então, como empresária, né, e mãe, né? Então, assim, o que mais me motivou foi o fato de eu perder a minha rede de apoio que eu tinha, né, que era a avó da minha filha. E aí precisei sair do CLT para empreender. Eu já fazia eventos corporativos, sociais, já fazia alguma coisa, mas não conseguia sair do CLT, né? Porque você sente aquela insegurança, né?
eu vou perder esse fixo. E aí, quando eu perdi ela, eu fiquei sem chão, precisei sair do CLT para me adaptar ao meu CNPJ, a minha empresa, né? E de lá para cá, sempre tem desafios, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje, né, eu sou empresária, dona da minha empresa, então eu trabalho com consultorias. Hoje sou chefe executiva do Hotel Fazenda Cainã. Já dei a consultoria, já concluí, e agora estou entrando num novo projeto com uma empresa de buffets infantil aqui em Curitiba, que já é bem renomado, mas eu vou entrar com a consultoria agora de mesas gastronômicas, né, e mais coisas por aí. E Pri, eu sei que você, por também ser sommelier, é uma amante dos vinhos. E você até está planejando em breve algo aí de harmonização, jantar de harmonização com vinhos e tal. Conta um pouquinho para nós essa sua paixão sobre vinhos. O que te levou também a ir para esse lado? Tá. Então, o sommelier entrou na minha vida em 2013. Eu participei de um reality, um pequeno reality Que show, legal! que foi o Centro Europeu que, junto com a Paganini e outras empresas porto a porto, né, de vinhos. E aí eu ganhei esses 10 episódios, né? Eu fui campeã, ganhei meu peso em vinho e aí ganhei o curso de sommelier. E me apaixonei pelo curso, assim. Ele me trouxe, assim, abriu outro leque, né? E para harmonização com a gastronomia faz muito sentido. E aí eu me apaixonei. Então hoje também trabalho na curadoria, né? Como sommelier, em eventos harmonizados, palestras. E gosto, né? Também sou consumidora de vinhos. E Pri, eu também quero contar um segredinho pro público, né? Que você, além de tudo isso que ela já falou, gente, é empresária, chefe, sommelier, dona de empresa, dá consultoria por aí. Ela também é uma escritora best-seller, escreveu esse livro aqui junto com outras mulheres, Universo Feminino, O Despertar. O que me chama atenção em você também, Pri? Você é uma mulher que me transmite liberdade. Você está sempre em movimento, você às vezes está na estrada e vai fazer evento ali, evento aqui. Então, de verdade, você simboliza isso. E, para mim, também você se permite viver oportunidades, né? Do tipo, escrever um livro, tirar fotos profissionais, mudar de forma de trabalho. Você se percebe assim? E quais outros sonhos e oportunidades você ainda quer experimentar? Se você quiser contar. Então, sim, eu gosto muito de parcerias, né? Então, até eu fiz agora uma última viagem para Foz do Iguaçu com um grande amigo, o chefe Robson Felau, e fomos fazer um aniversário de 18 anos em Foz do Iguaçu. Então, eu adoro desafios, tento, né, fazer de tudo para dar certo, foi um sucesso. E sim, né, eu sou muito livre, gosto muito de liberdade, sempre que também minha filha pode estar comigo, ela me acompanha, que a empresa existe por ela, né? Quantos anos ela tem, Pri? 8 anos. Aham. E tenho mesmo essa liberdade com o meu trabalho, porque eu gosto de fazer com paixão. Então tem que fazer sentido, né? Não é só o financeiro, que também tem um bom retorno, mas tem que fazer sentido para minha vida, né? Só tenho essa vida. Então eu deixo sempre Deus na frente, né? Que ele é meu guia e meu sócio. Então eu coloco ele na frente e adoro desafios e tá dando certo. Que legal. E para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, qual que é a sua rede social para o pessoal entrar em contato com você, Pri? Então, o meu de chefe e o meu pessoal, né, é o @PriFrancisChef e o meu de sommelier é @Priscila Oliveira Sommelier. E, e é isso aí. E que frase final você deixaria para o público? Se você tiver que deixar uma mensagem. Que a sua alegria independa das suas circunstâncias, né? Que ela venha de Jesus, porque você sempre vai ser feliz. Comigo funciona. Legal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pri, por ter aceitado o Obrigada. convite. Eu que agradeço. Estiveram aqui, então, hoje conhecendo um pouquinho mais da Pri Francis, chefe de cozinha sommelier, precisando para eventos
podem contactá-la e em breve mais novidades por aqui no quadro Conexão Empreendedora, sempre trazendo um pouco sobre empreendedorismo para vocês. O programa O Despertar, de Suelen Duarte e eu, Soraya Kalil, no quadro Conexão Empreendedora, dessa vez trazendo dicas de carreira para você. Um dos meus pilares de trabalho é ajudar pessoas em transição de carreira. Então aqui vamos para a dica 3, continuando o bloco anterior. Onde você está no seu momento de carreira? Você já parou para pensar? Dependendo qual a nossa idade, qual o nosso setênio, que a gente conta uma vez a cada 7 anos, em que estágio de carreira você está começando, como analista, como coordenador, como gerente, como superior, como diretor, como diretora. O que acontece? Cada momento da vida e cada cargo que você ocupa te traz tarefas diferentes, responsabilidades diferentes. Não é sempre a mesma coisa, tá? E então eu te pergunto, em que momento de carreira você está? Independente do ramo que você atua. Como você está se sentindo? Você se sente pertencente? Você sente satisfação quando você sai do trabalho, quando você entrega uma tarefa, quando você entrega uma proposta, um projeto? A outra questão também é se você se sente reconhecido no ambiente de trabalho que você está, seja num trabalho solo, onde você é dono do seu próprio negócio, seja num ambiente corporativo, onde você trabalha com diversas outras pessoas. Você se reconhece? Você usa as suas melhores habilidades a seu favor? Porque talento é você poder usar as suas maiores habilidades. Ou seja, a pergunta que eu deixo aqui, você é talentosa, talentoso? Você se sente assim? Se você não se sente assim, se a maior parte das perguntas que eu fiz aqui, a resposta que você daria é não, então fica a reflexão, a pergunta de, será que você está no local certo? Será que você precisa de mudança? Será que você precisa de novas metas? Ou simplesmente trocar de ambiente? Ou realmente você está satisfeito? Faça essa reflexão. E vamos agora para outra dica. Agora eu vou falar da dica 4. Qual que é a dica 4? Não trate mulheres e homens no ambiente de trabalho da mesma forma. Por exemplo, muitas vezes a meta, a entrega para um homem é simplesmente um número que ele tem que entregar e que ele vai para o trabalho, ele sustenta a família, ele sustenta um filho e ele vai para o trabalho com aquele propósito. Para a mulher, normalmente, não basta ou muitas vezes é algo a mais. A mulher biologicamente é diferente, ela é mais sensível e para ela o trabalho também tem um significado diferente. O que eu quero dizer com isso? A mulher ela tem que sentir que ela está sendo bem reconhecida, que ela está tendo um propósito, que aquele trabalho que ela sai de casa para deixar os filhos ou para deixar entes queridos e ela vai até o trabalho, ela tem que ter um propósito maior para estar ali. Então eu te pergunto, você trata o seu funcionário, a sua funcionária da mesma maneira? Pergunte para eles. Pergunte para cada pessoa que trabalha no seu time qual é o motivo dele trabalhar. Você sabendo o sonho, o motivo de porque cada pessoa sai de casa para trabalhar, você vai ter uma relação muito melhor com essa pessoa. Quando você tiver que fazer uma entrega, um projeto novo chegou e você tem que entregar para quem você entrega. Muitas vezes a forma como você vai entregar esse projeto e você vai conectar com o propósito individual de cada um, mesmo sendo uma meta geral da empresa, vai fazer a diferença no seu negócio. Então a dica 4, vou deixar ela para você, é refletir sobre isso, tá bom? Um abraço e até o próximo programa. Continuando aqui com o programa O Despertar com Sueli Duarte, hoje estou trazendo para vocês um tema muito atual, que é a NR1, que sofreu algumas modificações esse ano. E hoje trazendo aqui um especialista nesse segmento, o Thiago Alecrim. O Thiago é sócio e fundador da MRV, palestrante, congressista, focado aí em gestão de pessoas e culturas, né, na parte de segurança, utilizando a neurociência,
focada aí na gestão. Um prazer te receber, Prazer é Thiago. nosso. Você é hoje CEO e fundadora aí da MVP, que é a empresa de gestão de fatores. Gostaria que você falasse um pouquinho da MVP. Como vocês atuam com a MVP hoje? A MVP é uma empresa focada em gerenciamento de riscos, fatores de riscos, que estão presentes nas nossas vidas todos os dias, não só dentro da indústria, mas fora da indústria. E para nós é um prazer ajudar as pessoas a perceber que fatores estão nos influenciando todos os dias. E repito, dentro e fora da empresa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês em nome da MVP. Muito bom, prazer é meu te receber Sim. aqui. Conheço um pouquinho aí da MVP, desde o início da sua trajetória. Um trabalho lindo que vocês fazem, ajudando essas pessoas, esses empresários a entenderem, né, a importância da segurança das pessoas dentro da empresa. Uhum. A NR1, ela trouxe os riscos psicossociais para o centro da gestão e segurança das empresas. Como é que as empresas conseguem administrar isso? É um tema central agora na gestão de segurança É. do trabalho, né? O que todo mundo está falando, está todo mundo preocupado com isso, mas eu gosto sempre de destacar que o termo fatores psicossociais, ele passa a ser como um título ou um guarda-chuva que traz diversos aspectos que já estavam presentes dentro das normas regulamentadoras e agora passa a ter um olhar mais cuidadoso com isso. Então, o primeiro movimento que as empresas precisam fazer é se adequar de forma procedimentar, de forma jurídica, porque agora o Ministério do Trabalho, ele quer saber quais ações, Daiana, que você, como empresa, você está tendo agora para cuidar de fatores que podem contribuir para um desvio, para um comportamento, para um burnout, para algo relacionado a fatores psicossociais. Então, há uma expectativa de que seja algo novo, mas eu sempre gosto de dizer que já existem especialistas no mercado há muitos anos, pessoas extremamente dedicadas, técnicas, e que podem ajudar e continuarão a ajudar as empresas a se adequarem com seus programas de riscos ocupacionais, seus gerenciamentos. E então é um tema em que nós não estamos mudando. Na verdade, nós vamos dar continuidade, só que agora com uma visão, com uma lupa de mais atenção do Ministério do Trabalho para esses riscos que já estavam previstos nas normas, só que agora precisamos de uma demonstração de cuidado, de evidência, de apresentar como que eu me preocupo com você. Sim, e esse é o momento que o empresário está chamando a atenção para o empresário como ele também se preocupa, né? Porque até o momento existia ali a norma, papel lindo. Então agora chegou o momento de como os gestores das empresas devem se preocupar com isso e vejo que isso é um pouquinho da ajuda que vocês levam para a empresa também no momento que a MVP entra nas empresas. Exatamente. Como eu disse, a MVP ela é uma empresa focada na gestão de fatores de riscos. A MVP ela é especializada em fatores principalmente subjetivos. Daiana, você sabia que a pressa pode te machucar dentro e fora da indústria? Daiana, você sabia que o excesso de autoconfiança pode te machucar? E como nós somos especialistas nessa área de identificar esse cenário e falar, Daiana, já tinha prestado atenção nisso? Nós estamos aproveitando esse ensejo para mostrar que esse comportamento, essa percepção desses fatores de riscos também devem integrar a parte sistêmica daquilo que nós estamos falando de fatores psicossociais. Porque você acabou de dizer, eu posso ter normas, os melhores procedimentos, meu PGR está extremamente Lindo. adequado, meu GR está tudo pronto. Guardado na gaveta. Tá bonitinho. Mas no final da linha, o que vai importar é o relacionamento, o comportamento que vai se acontecer ou se desdobrar durante o dia. E para finalizarmos, Thiago, qual a metodologia que você pode deixar aqui para os ouvintes? A MVP ela é uma empresa que, simplificando muito essa minha resposta,
nós temos uma grade curricular para integrar dentro das empresas, dentro da gestão de segurança, dentro da grade de treinamentos, para que nós possamos ajudar as pessoas em doses homeopáticas a entender. Cultura não se muda com um aprendizado. Cultura não se muda com uma palestra, com uma CIPAT. Cultura só se muda pela repetição de boas práticas. E esse tem sido um dos prazeres que nós da MVP temos em ajudar as empresas e principalmente ajudar as pessoas em todos os ambientes da sua vida, dentro e fora. E já aproveitando, para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre isso, você pode consultar a nossa página na internet, que é radarmvp.com.br, e você também pode nos procurar no LinkedIn, Radar MVP, e se precisar, também entrar em contato conosco pelo e-mail contato@radarmvp.com.br. Muito bom, muito obrigada, Prazer é Thiago. meu.